Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção estar com vocês em Guadalajara para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo espiritual ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este último dia. Para isso, quero ler no livro O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 30 ao 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Que Deus abençoe nossos corações com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é o mistério do recolhimento dos escolhidos. Podem sentar, queiram ter a bondade. Quando Deus nos fala aqui dos escolhidos, vejam vocês, Jesus Cristo está falando de um grupo de pessoas que desde antes da fundação do mundo estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, os quais viriam a este planeta Terra viver e receberiam Cristo como seu Salvador, cada um no tempo que lhe corresponderia viver. E para que possamos compreender melhor quem são os escolhidos de Deus e como estariam manifestados na Terra, temos o diagrama que o reverendo William Marion Branham fez e usou nas mensagens a estatura de um homem perfeito e também as 7 eras da Igreja Gentia e talvez em outras conferências também usou este diagrama ou fez referência a esse diagrama. E agora vejam vocês como a Igreja do Senhor Jesus Cristo, com suas 7 etapas ou eras entre os gentios, aparece nesse diagrama em forma de pirâmide, aparecem aqui essas 7 etapas ou eras entre os gentios, entre o povo gentil, e aparecem também os 7 anjos mensageiros das 7 eras, as 7 igrejas da Ásia Menor, que foram eleitas por Deus no livro do Apocalipse para representarem as diferentes etapas da igreja gentil ou da igreja de Jesus Cristo entre os gentios. Encontramos que essas 7 igrejas, que foram tipo e figura da igreja de Jesus Cristo em suas 7 etapas, foram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas existiram na realidade na Ásia Menor e foram escolhidas por Deus porque as características que essas 7 igrejas tinham representavam as coisas que estariam nas 7 etapas da Igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios. Agora também encontramos as virtudes que foram manifestadas nessas 7 eras da Igreja Gentia. Para a primeira era, fé; para a segunda, virtude; para a terceira, ciência; para a quarta, temperança; para a quinta, paciência; para a sexta, temor de Deus; para a sétima, amor fraternal. E os mensageiros foram São Paulo para a primeira era, Irineu para a segunda era, Martin para a terceira era, Colombo para a quarta era, Lutero para a quinta era, Wesley para a sexta era e William Marion Branham para a sétima era. Neles esteve Jesus Cristo manifestado, falando por meio deles
aos seus filhos, aos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, e também falou para o restante do mundo. Todas as coisas que Deus queria falar em cada uma das eras da igreja gentia. E agora vejam vocês como, através dessas 7 etapas, Cristo esteve chamando e juntando os seus escolhidos correspondentes a essas 7 etapas da igreja gentia. Mas para o último dia, encontramos que nos diz o mesmo Jesus Cristo, no capítulo 24 de São Mateus que lemos, e versículo 30 em diante nos diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Agora vejam como temos a promessa dos ministérios dos anjos de Jesus Cristo para chamar e juntar seus escolhidos no tempo final. Para o tempo em que aparece o sinal do Filho do Homem no céu, daí em diante, tem que começar em algum momento os ministérios dos anjos do Senhor para chamar e juntar os escolhidos de Deus. E agora, vejam vocês, para 7 eras ou etapas da igreja gentia, enviou cada um destes 7 anjos mensageiros, mas depois para a era da pedra angular, o ministério dos anjos do Senhor, que são os ministérios de Moisés e Elias, estariam presentes na terra, chamando e juntando os escolhidos de Deus em uma nova era e uma nova dispensação. E agora, assim como Cristo esteve manifestado em cada anjo mensageiro para a era da pedra angular, teria um anjo mensageiro através do qual se manifestaria e colocaria esses ministérios, os ministérios de Moisés e Elias, nesse anjo mensageiro, e por meio desse anjo mensageiro chamaria e juntaria seus escolhidos no último dia. E assim como houve um território para cada era da igreja gentia, onde foi manifestada cada era, e onde esteve o mensageiro de cada era, e onde Deus chamou os escolhidos de cada era, por exemplo, para a primeira era foi cumprida na Ásia Menor, e ali foi onde Deus colocou São Paulo, o mensageiro da primeira era da igreja gentia. Dali se estendeu, pois, certamente a outros lugares, a outras nações, mas o centro de operações de Deus para essa primeira era foi a Ásia Menor. Depois encontramos que para a segunda era o Espírito Santo, Jesus Cristo em Espírito Santo, moveu-se à Europa e enviou Irineu. Onde, Miguel? França. A França, e ali na Europa, chamou e juntou os escolhidos da segunda era da igreja gentia, e o centro de operações de Deus para essa segunda era foi, qual? A França, e a maioria dos escolhidos de Deus estavam nessa área. Desde ali, Cristo, através de Irineu, operou correspondente à segunda etapa ou era da igreja gentia. Vejam como na Europa começaram essas manifestações de Jesus Cristo, onde chamaria e juntaria os escolhidos da segunda, terceira, quarta e quinta e sexta era em diferentes territórios europeus. Agora encontramos que para a segunda era se manifestou Cristo por meio de Marte. Onde, Miguel? Na Hungria, e da Hungria também passou a França também, ou seja, que cobriu. Vejam, fez o contato da França e Hungria, e agora vejam vocês como Deus chamou e juntou os seus escolhidos por meio do ministério de Cristo através de Marte, o terceiro anjo mensageiro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Depois passou a quarta etapa, onde enviou Colombo, e por meio de Colombo se manifestou e chamou e juntou os escolhidos dessa quarta era. Onde? Na Irlanda e Escócia, cobriu esses lugares, e depois passou à Alemanha, onde enviou Martinho Lutero, e por meio de Martinho Lutero se manifestou e chamou e juntou os escolhidos dessa quinta era. E depois passou a sexta era, onde enviou a John Wesley,
E por meio de John Wesley, Cristo em Espírito Santo se manifestou e chamou e juntou os escolhidos dessa sexta era lá na Inglaterra, e desde a Inglaterra se moveu por diferentes nações europeias, e encontramos que o centro de operações de Cristo por meio do mensageiro Wesley foi a Inglaterra. E depois passou a América do Norte. Jesus Cristo voou em Espírito Santo à América do Norte, onde enviou o reverendo William Marion Branham para a sétima etapa ou era da Igreja Gentia. E por meio dele se manifestou e chamou e juntou os escolhidos dessa sétima era ou etapa da Igreja Gentia. E encontramos que depois dessas 7 manifestações de Cristo por meio dos seus anjos mensageiros das 7 eras, os quais estão representados nas 7 estrelas que estão na destra do Filho do Homem, e também são as 7 manifestações do Espírito Santo chamadas os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra, ou 7 olhos de Deus, ou 7 lâmpadas que estão diante da presença de Deus, ou do trono de Deus. Encontramos que depois dessas 7 manifestações dos 7 anjos mensageiros e nas 7 eras da Igreja Gentia, Jesus Cristo em Espírito Santo voou à América Latina e ao Caribe para chamar e juntar os escolhidos o último dia da sétima dispensação, a dispensação do reino, e da era da pedra angular representada no 8, porque o 8 representa infinito e também eternidade. E agora passamos à era da pedra angular aqui acima, que é a era do amor divino, a qual se cumpre onde? Na América Latina e no Caribe. E por isso o chamado da grande voz de trombeta, ou trombeta final, que é a voz de Cristo, chamando e juntando os seus escolhidos por meio do seu anjo mensageiro, é escutada na América Latina e no Caribe, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, como nos diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Vejam vocês, a voz de Cristo é escutada como uma grande voz de trombeta, diz Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, eu vi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. E vejam como fala Cristo no dia do Senhor, no 7º milênio. No último dia, fala com uma grande voz como de trombeta. É a voz de Cristo falando à sua igreja por meio do seu anjo mensageiro. E agora vejam vocês como em Apocalipse capítulo 4, essa mesma voz de trombeta, ou grande voz de trombeta, nos diz: sobe aqui. Onde vamos subir? Vamos subir à era da pedra angular. Se estivéssemos vivendo no tempo de Paulo, tínhamos que subir à primeira era. Mas se estivéssemos vivendo na segunda era, teríamos que subir à era de Irineu, a segunda era. Ou se vivêssemos na terceira era, subiríamos à terceira era. E assim por diante, dependendo do tempo em que os filhos de Deus estariam vivendo, seria a era a qual subiriam os filhos de Deus, porque nessa era estaria Cristo em Espírito Santo manifestado por meio do mensageiro dessa era, falando ao seu povo e chamando e juntando os seus escolhidos nessa era. E agora vejam vocês como esteve no reverendo William Marion Branham falando: mas depois que se foi agora, onde foi Jesus Cristo em Espírito Santo, a era da pedra angular, para falar por meio do seu anjo mensageiro todas essas coisas que devem ser faladas no último dia. Por isso nos diz Apocalipse capítulo 4, versículo 1: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Agora vejam vocês, a voz de Cristo nos pede que subamos onde Ele está, para Ele nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer, todas essas coisas que devem acontecer depois das que já aconteceram nas 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. E agora, por meio de quem estará nos revelando todas essas coisas, Jesus Cristo em Espírito Santo, pois por meio do seu anjo mensageiro, assim como fez em cada era da sua Igreja Gentia durante estes 2000 anos que já transcorreram. Agora vejam vocês em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, o que nos diz aqui: e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer.
O que nos mostrará por meio do seu servo, por meio do seu anjo? Nos mostrará todas as coisas que em breve devem acontecer. As mesmas coisas que Cristo disse em Apocalipse capítulo 4, que nos revelaria. E agora podemos ver que é por meio do seu anjo mensageiro que a igreja do Senhor Jesus Cristo conheceria todas essas coisas que em breve devem acontecer, porque esse mensageiro é o instrumento de Cristo para o último dia. É o instrumento de Cristo para a era da pedra angular e dispensação do reino, e o coloca onde? Pois na América Latina e no Caribe, que é o território onde a era da pedra angular seria cumprida e onde o Espírito Santo voaria no último dia para se manifestar e nos falar todas essas coisas que em breve devem acontecer, falá-las por meio de quem? Por meio do seu anjo mensageiro. E agora, onde estariam os escolhidos no último dia? Pois na América Latina e no Caribe, e aí é onde escutaria o chamado de Cristo nos chamando, nos juntando e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Por isso o chamado de Cristo para a era da pedra angular vem no idioma principal dos latino-americanos, que é o espanhol. E agora podemos ver como a voz de Cristo, que também é a voz dos 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, a voz de Cristo clamando como um leão ruge, ou seja, na manifestação de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, vejam como a voz de Cristo nos fala como quando um leão ruge, porque vem como leão da tribo de Judá. É a primeira ocasião em que Cristo se manifesta como leão, porque em sua primeira vinda ele se manifestou como Cordeiro de Deus. E agora também é a primeira ocasião em que Cristo se manifesta por meio de um anjo mensageiro dispensacional no meio da sua igreja. Ou seja, que nunca antes tinha se manifestado por meio de um mensageiro dispensacional em sua igreja. Porque, vejam, os apóstolos, nenhum foi o mensageiro dispensacional, nem São Pedro, nem os demais apóstolos. E nem São Paulo foi o mensageiro dispensacional, nem Irineu, nem Martin, nem Colombo, nem Lutero, nem Wesley, nem William Marion Branham. Mesmo que foi São Paulo e o reverendo William Marion Branham, 2 poderosos profetas, onde encontramos coisas realizadas por Cristo que somente podem ser comparáveis aos ministérios de Moisés e de Elias, e também de Josué, e de Samuel, e de profetas assim, desse calibre, e de Jesus Cristo. Mas vejam vocês, com tudo isso, nem São Paulo, nem o William Marion Branham, nem nenhum dos 7 anjos mensageiros foi um profeta dispensacional. Mas para o último dia, Cristo teria um profeta dispensacional chamado o anjo do Senhor Jesus Cristo, através do qual se manifestaria e nos revelaria todas essas coisas que em breve devem acontecer com o quê? Com essa grande voz de trombeta, que é a trombeta do Evangelho do Reino, proclamando o mistério do 7º selo, ou seja, abrindo o mistério da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Agora vejam vocês, para cada era, Cristo veio por meio do seu anjo mensageiro de cada era, mas em uma porção. Veio na porção correspondente a cada era. Era Cristo vindo de era em era e chamando e juntando o seu povo. Mas agora, para a era da pedra angular, Cristo vem também, vem em seu anjo mensageiro manifestado como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e vejam vocês, vem colocando aí e operando aí os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. E vem revelando esse mistério da sua vinda, a era da pedra angular e dispensação do reino, no meio dos latino-americanos e caribenhos. E esse é o mistério contido no 7º selo. Esse é o mistério contido na mensagem do Evangelho do Reino. Ou seja, que a mensagem do Evangelho do Reino gira ao redor do mistério da vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, e com a revelação desse mistério sendo proclamada, essa revelação sendo proclamado, esse mistério sendo revelado, esse mistério
Aos seres humanos, os escolhidos escutarão a voz de Cristo, a mensagem de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, e assim são chamados e são juntados, recolhidos na era da pedra angular no último dia, e são colocados em uma nova dispensação, a dispensação do reino, e assim são preparados para serem transformados e raptados neste último dia, porque a fé para o rapto produz os 7 trovões, e os 7 trovões de Apocalipse 10 são nada menos que a voz de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, nos revelando, nos abrindo o 7º selo, ou seja, nos abrindo a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E agora vejam também o território onde tudo isto ocorreria. As 7 etapas da igreja gentia correspondem na tipologia do templo que Moisés construiu e do que Salomão construiu, correspondem ao lugar santo do templo de Moisés e do templo de Salomão. E esses territórios onde se cumpriram essas eras, vejam vocês, estavam no lugar santo manifestados. Estes territórios ou correspondem à manifestação do lugar santo, do templo espiritual de Cristo. Mas para a manifestação do último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, na tipologia do templo, corresponde ao lugar santíssimo do templo de Moisés e do templo de Salomão. Porque Cristo está construindo um templo e as 7 eras da igreja gentia são o lugar santo desse templo, e o lugar santíssimo desse templo é a era da pedra angular. E vejam como Cristo esteve construindo esse templo com seres humanos, com pedras vivas. E agora, com pedras vivas, com seres humanos, ele constrói a era da pedra angular e dispensação do reino, que é a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. E agora vejam a bênção tão grande que Deus colocou na América Latina e no Caribe. E qualquer pessoa pode dizer, mas como vai ser que o maior, o mais importante, o tenha colocado entre os latino-americanos e caribenhos? Vejam vocês, esteve por lá pela Ásia Menor, pela Europa e pela América do Norte, onde as pessoas, em sua maioria, são altas e são brancas e se veem muito bonitas. As pessoas se veem muito bonitas, muito elegantes, e são pessoas que estudaram muito. E agora, para a América Latina e o Caribe, vejam vocês, as pessoas, em sua maioria, são de pele morena, pele canela, e se mesclarmos todas as cores das pessoas, o que tiramos é café com leite, ou seja, o que tiramos é a cor pele canela. Como vai ser que o maior Deus o tenha tido para a América Latina e o Caribe? Vejam, quando Deus manifestou para cada era, a parte de cada era, as pessoas desse território não entenderam. Somente os escolhidos da era escutaram a voz de Cristo por meio do mensageiro, através do qual Cristo estava manifestado. Assim que, se não receberam o mensageiro e sua mensagem para o tempo em que viveram, que não reclamem nada agora, porque para este tempo que Deus tem é para os latino-americanos e caribenhos, no templo de Jesus Cristo. Assim que, vejam o lugar que Cristo tem para os escolhidos latino-americanos e caribenhos neste tempo final. E dentro desse lugar entrarão latino-americanos e caribenhos ao lugar santo. Bom, entraram do povo hebreu lá, entraram também da Ásia Menor, da Europa e da América do Norte. Mas para entrar no lugar santíssimo, é preciso passar através desse véu. E com esse véu, aí as pessoas não podem passar porque tropeçarão, somente passarão os escolhidos de Deus. Através do véu é preciso passar, não há outra forma. Para passar ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, como não houve outra forma para passar ao lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu. Era através do quê? Do véu. E, através do véu da segunda vinda de Cristo, no último dia, é que é preciso passar. Assim como para receber salvação,
é aceitando Cristo como nosso Salvador e recebendo o seu Espírito Santo. Vejam vocês, através do véu, onde se cumpriu a primeira vinda de Cristo. Agora, vejam vocês que no tempo passado tropeçaram com o véu de carne que houve para passar ao lugar santo. E se tropeçaram com o véu de carne que houve para passar ao lugar santo, como será para passar ao lugar santíssimo? Bom, se não puderam passar ao lugar santo, como será para o lugar santíssimo? Pois no lugar santo cabem mais pessoas. Assim que são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Vejam vocês como encontramos que através das eras surgiu o chamado, mas vejam vocês, há muitos que receberam Cristo como seu Salvador. Esse é o cristianismo em geral, ou a religião cristã. Muitos chamados, mas poucos escolhidos para cada era da igreja gentia. Muitos chamados, muitos cristãos professantes, mas poucos escolhidos escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E para o último dia, assim como estavam no território onde Deus enviou o seu anjo mensageiro, cada um em sua era e em seu território, agora no último dia, estamos na América Latina e no Caribe, onde Cristo está chamando e juntando os seus escolhidos em sua igreja, em seu corpo místico de crentes, na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Assim como esteve o lugar santíssimo no ocidente, ou seja, no oeste, lá do templo que Salomão construiu, do que Moisés construiu, agora no templo de Jesus Cristo, que é sua igreja. Vejam vocês, começou no Oriente Médio, no meio do povo hebreu, depois na Ásia Menor, depois passou a Europa, e da Europa passou a América do Norte, e da América do Norte a América Latina e o Caribe. E agora, onde nos encontramos? No Ocidente. Agora o Ocidente, que é o Oeste, tem a América do Norte, a América Central, a América do Sul e o Caribe. E já a sétima era da Igreja Gentia se cumpriu na América do Norte. Portanto, esse já é um território que produziu o fruto que tinha que produzir. E assim como, depois que se obtém o fruto no campo, na fazenda, na chácara de uma pessoa, depois se recolhe a palha para ser queimada, se limpa tudo e se ara de novo e se vira tudo ao revés para outra colheita mais adiante. Em outra época, onde tenha que semear e colher nesse território. Assim, depois do ministério do sétimo anjo mensageiro na América do Norte, o que espera a América do Norte, como as demais nações, onde se cumpriram as 7 eras da Igreja Gentia, é o que o agricultor faz quando já terminou o trabalho e recolheu o fruto nesse território. Se vira ao revés tudo para começar de novo. E durante o reino milenial vamos começar de novo. Portanto, durante a grande tribulação, tudo vai ficar ao revés. Em todas essas nações onde se cumpriram as 7 eras da Igreja Gentia. Mas a América Latina e o Caribe, porquanto tem no presente, a era do presente, as demais nações ou continentes onde se cumpriram as 7 eras,
tem no passado, ou seja, que a obra de Deus que Cristo realizou nesses lugares está em tempo que? Tempo passado. Mas em tempo presente somente está a América Latina e o Caribe, e em breve estará o povo hebreu. Assim que vejam vocês como no programa divino a América Latina está diante de Deus, diante da presença de Deus, como? Em tempo presente. Portanto, o futuro da América Latina e do Caribe é o melhor de todas as nações gentias. E estará cheio o reino milenial de latino-americanos e caribenhos, mesmo que muitas pessoas não possam entender ou crer. A América Latina e o Caribe têm a maioria dos escolhidos de Deus no último dia da Era da Pedra Angular e dispensação do reino, diríamos 90%, para não dizer 100%, para que não digam que queremos ficar com tudo e com toda a bênção de Deus, mas se não aproveitarem e receberem a palavra em outras nações e continentes, pois automaticamente ficaremos com o restante da porcentagem que deixamos livre aí, para que não digam que somos e queremos ficar com toda a bênção de Deus. Aí tem 10%, e se não aproveitarem rápido, vamos encher esses 10%, mesmo que seja com crianças recém-nascidas. Assim que, para nós não há problemas. Agora, vejam vocês como nos caiu a bênção de Deus neste último dia. Podemos dizer, como diz a Escritura, as cordas nos caíram em lugares deleitosos, e grande é a herança que nos correspondeu. Vejam as cordas da casa de Deus que são colocadas em terra. Vocês sabem, os que viram, quantos viram uma carpa, uma tenda instalada? Vocês sabem as cordas que amarram a carpa dos lados, enterram, afundam com um marrom, uma varinha, um pedaço de metal aí, e daí amarram uma corda para que seja bem amarradinha e o vento não leve essa lona, essa carpa, essa tenda. Agora vejam vocês onde Deus está amarrando as cordas que correspondem ao Ocidente. Pois as tem que amarrar no Ocidente, e as cordas nos caíram em lugares deleitosos, e grande é a herança que nos correspondeu a parte das cordas que se amarrariam no Ocidente. Vejam vocês. Assim que Miguel estende bem essas cordas que cheguem até a Patagônia. Que chegue até o último do continente latino-americano e caribenho, e a todas as ilhas que pertençam ao continente latino-americano e caribenho, para que estejam bem amarrada, para que seja bem amarrada a casa de Deus pela parte do Ocidente. E cada mensageiro, pois, já amarrou bem a parte correspondente ao seu território. A nós nos corresponde amarrar bem essas cordas, porque em breve vem a dedicação a Deus para a morada de Deus em toda a sua plenitude. E nenhum vento contrário a Deus e seu programa pode nem deve afetar essa casa de Deus. Não deve nenhuma corda ser rompida, nem nenhuma estaca ser arrancada, mas estarem bem amarradas essas cordas nessas estacas que foram colocadas bem profundamente, bem na terra, bem profunda na terra. Assim que a mensagem deve estar bem profunda na alma, no coração dos latino-americanos e caribenhos. Todo o território, como Deus disse a Abraão,
tudo o que pisar a planta de teu pé, mas também falou também, Miguel, pelo que visse, pelo que olhasse, tudo que visse. Tudo que visse em seus olhos. E agora, olhemos toda a América Latina e o Caribe com todas suas ilhas e suas ilhotas. Também Deus disse, olhe para o céu, Abraão. Olhe todas essas estrelas. O que você vê para cima? Eu o que vejo é aí uma multidão de estrelas, pois conte-as se pode contar. Ai, ai, ai. Ainda os cientistas, com todos os telescópios que têm, ainda não puderam contá-las. Algumas vezes, por exemplo, os cientistas de 50 ou 100 anos atrás podiam dizer, aí há tantos milhões. Mas depois vêm os outros cientistas e dizem, não chegaram nem na metade. Vejam vocês, assim é a semente de Abraão. E a semente de Abraão, maior, é por meio da palavra prometida, por meio do Filho prometido, por meio de Cristo. Vejam vocês, seriam formadas nações. E agora, temos a nação hebraica que vem por meio de Abraão, Isaque, Jacó e os patriarcas. Mas temos aos escolhidos entre os gentios e também o resto dos gentios que têm seus nomes escritos no livro da vida, que nas diferentes eras também creram em Cristo e viverão eternamente, mesmo que não estarão no reino milenial. Mas depois do reino milenial entrarão na vida eterna, porque foram de bênção, de ajuda para os escolhidos de Deus em cada uma dessas etapas ou eras da Igreja do Senhor Jesus Cristo, e os que viveram antes também foram de ajuda e bênção para o povo hebreu. E agora vejam vocês como as pessoas que viveram neste planeta Terra, encontramos que muitos têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Esses são os primogênitos de Deus que são chamados e juntados, cada um em sua era, por meio da manifestação de Cristo em Espírito Santo, através do anjo mensageiro de cada era, dando a mensagem da sua era. São chamados com essa mensagem. Cristo disse, em São João capítulo 10, versículo 14 ao 16, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são hebreus. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ouvirão minha voz e estiverem escutando sua voz por meio do anjo mensageiro de cada era, e foram colocadas onde? No aprisco do Senhor, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual está representada aqui neste diagrama. E agora, como escutarão a voz de Cristo as ovelhas de Cristo do último dia? Por meio do seu anjo mensageiro, e serão colocadas na era da pedra angular e na dispensação do reino. E assim como estiveram em cada território, quando Deus enviou o anjo mensageiro e escutar a voz de Cristo, estariam no território correspondente ao último dia, as ovelhas do último dia, e escutariam a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro. E onde estão essas ovelhas que escutariam a voz de Cristo neste último dia? Pois aqui estamos na América Latina e no Caribe, escutando a voz do bom pastor e sendo colocados no aprisco do Senhor, ou seja, na igreja do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular e na dispensação do reino. E assim estamos sendo preparados para sermos transformados e raptados neste último dia. Vimos como é
o chamado e recolhimento dos escolhidos de era em era. E agora vimos como seria o recolhimento dos escolhidos de Deus neste último dia, onde Jesus Cristo em Espírito Santo estaria manifestando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, e por meio desses ministérios estaria nos dando sua palavra, a mensagem do Evangelho do Reino, e assim estaria chamando e juntando os escolhidos neste último dia. E aqui estamos, fomos chamados e fomos juntados. Fomos colocados na era da pedra angular e estamos esperando nossa transformação. E os que faltam por serem chamados e juntados, pois estamos levando a mensagem por todos os lugares aos latino-americanos e caribenhos para os que são de Deus. Ouçam a voz de Deus, porque minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, diz o nosso amado Senhor Jesus Cristo, e Ele também diz, quem é de Deus, a voz de Deus ouve. E onde estão os escolhidos do último dia que escutariam essa voz? Aqui estamos, na América Latina e no Caribe. A América Latina e o Caribe estão cheios dos escolhidos de Deus, dos que escutariam a voz de Cristo neste último dia, por meio do seu anjo mensageiro, para serem chamados e juntados na era da pedra angular e dispensação do reino, e serem preparados para serem transformados e raptados neste último dia. Foi para mim um privilégio estar com vocês dando testemunho do mistério do recolhimento dos escolhidos. Neste último dia está se realizando o recolhimento dos escolhidos do último dia, assim como se realizou o recolhimento dos escolhidos de cada era. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes aqui em Guadalajara, República Mexicana. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, na casa do nosso Pai Celestial. Que Deus os abençoe e guarde a todos no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta tarde, e assim, depois ir para a capital, o Distrito Federal, DF, onde chegaremos hoje para amanhã continuar o percorrido. Bom, que Deus os continue abençoando, que Deus os guarde e continue passando uma tarde cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Conosco, Miguel.